Aleluias. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos estar em pé, irmãos, nós que aqui já estamos, para juntos orarmos, agradecermos e bendizermos o nome santo do Senhor. Amém. Irmão Osana, venha fazer esta oração, por gentileza. Glória a Deus. Aleluias. Bom é estar na casa de Deus, casa do Pai. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Pai amado, eterno Deus, maravilhoso Senhor, Criador dos céus e da terra. No nome santo do teu amado Filho Jesus Cristo, Pai. Em tua presença estamos, nesta oportunidade, agradecidos por mais essa rica oportunidade, Pai, de estarmos na tua casa para louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Mas, em primeiro lugar, te agradecemos a salvação de nossas almas, Pai, o perdão de nossos pecados. Te agradecemos por teres escrito nosso nome no livro da vida. Te agradecemos porque nos destes um dia de paz e harmonia, apesar das dificuldades que tivemos, mas aqui estamos, Senhor Deus, em mais um momento para louvarmos e bendizermos o teu santo nome, Pai. E também para receber de ti a porção do teu poder em nossas vidas. Deus eterno, derrama do teu poder neste lugar. Trabalha em nossas mentes, Senhor Deus, para que não só recebamos a tua palavra, mas que o teu Santo Espírito nos elucide, nos ilumine e nos inspire, Senhor Deus, a fazer a tua obra enquanto há tempo, Pai. Porque sabemos que o arrebatamento está perto. E precisamos estar aptos e preparados para sermos arrebatados, Pai. Por isso, Deus eterno, trabalhe em nossa mente nesse instante. Tira tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa concentração. Que tudo aqui seja feito para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Te pedimos ainda que traga em paz e segurança aqueles que estão a caminho, para que juntos, Senhor Deus, o adoremos e bendizemos o teu santo nome. Aqueles que não puderem vir, Senhor Deus, o Senhor sabe e conhece as necessidades de cada um. Te pedimos também que pelos nossos irmãos que participarão pelas mídias sociais, alcança-os, Pai amado, e entra com providência em suas necessidades, para que também possamos estar aqui juntos, adorando, bendizendo o teu santo nome conosco. Deus eterno, nós te agradecemos por essa oportunidade e tomamos posse de nossas bênçãos nessa noite, Pai, crendo que o Senhor se faz presente neste lugar e recebe os nossos louvores. Por isso nós te agradecemos por tudo isso, Pai, no nome santo do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Podeis sentar, irmãos, mas sente-se dando glórias ao Senhor. Amém? Aleluias. Abra sua harpa no hino de número 242. 242. Aleluias. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, da glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia. Faço em um sublime canto
canto que para sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar, eterna glória vou no céu gozar. Eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória Cristo me comprou. Aleluias, glórias a Deus. Ainda louvando ao Senhor, hino de número 200. Aleluias. 200. Bom é louvar ao Senhor. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Cuidados ao Senhor, falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado, cuidados e temor. A Jesus refúgio eterno, vai com fé meu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta nisso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nem podemos alcançar. Aleluias, glórias a Deus, glória a Jesus. Amém, irmãos, graças a Deus. Nos encontramos mais uma vez na presença do Altíssimo, para juntos louvarmos, engrandecermos e bendizermos o nome santo de Jesus. Amém? Já aproveitando a oportunidade, gostaria de chamar a irmã Daniela para estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Gostaria de convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 4. Apenas um versículo.
4, 23. Amém? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Irmãos, eu amo muito esse versículo. É um versículo ao qual o Senhor fala muito ao meu coração. Porque nós só guardamos aquilo que tem valor. Tudo o que tem valor a gente se apega, a gente toma um cuidado, a gente não empresta, a gente não dá. E nesses dias, mais do que nunca, como é preciso guardar o nosso coração da inveja, da calúnia, da malquerência, dos maus faladores, porque tudo que cai aqui, nós não estamos falando do nosso órgão físico, o coração que bombeia o sangue, embora ele seja um órgão extremamente importante, né? Nós estamos falando do coração espiritual, do nosso coração que mexe com as nossas emoções. Porque a palavra do Senhor fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós temos que estar sempre cheio da presença do Senhor. Nós temos que saber reconhecer as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Assim como no coração carnal tem as doenças que os médicos falam que nós temos que tratar, que é um colesterol alto, um triglicerídeos. Aí a irmã Marina, que sabe mais do que eu disso, mas é coisas que estão sendo tão batidas, né? Pedindo para que a gente tome os devidos cuidados para prevenir um infarto, prevenir aí uma série de coisas. Assim é na nossa vida espiritual. Guardar o nosso coração, fazer uma caminhada constante com o Senhor para manter a nossa espiritualidade em dia. Porque é tão mais fácil nós murmurarmos do que nós orarmos. É tão mais fácil nós reclamarmos do que agradecermos. Tudo que pende para o lado mal é mais fácil, porque nós somos tendenciosos a sermos maus. Então, como nós temos que cuidar? Olha, irmãos, assim, eu tenho falado muito com Deus, eu tenho passado por algumas provas na minha vida, mas dentro de tudo, como eu vejo os cuidados de Deus comigo e com a minha família. Nós estamos aí num final de ano, né, véspera de Natal, assim podemos falar, e como Deus tem guardado a cada um de nós aqui. E eu tenho assim, eu falo que eu sempre tenho uma DR com Deus, né? Eu falo, ai Senhor, vamos tentar que o negócio não tá bom. E eu até brinco comigo mesmo, eu e Deus falando assim, ai que agora eu vou ligar no SAC, no Serviço de Atendimento ao Cristão. Porque ali não tem protocolo, não tem disque 1 para isso, disque 2 para aquilo, disque 3 e ficar 2 horas ali. Não, eu já falo direto com o proprietário, o fabricante, olha, isso aqui não está bem, isso está ruim, isso está me incomodando, eu preciso desse auxílio. Irmãos, não tem fila, não paga, é gratuito. E por que nós temos tanta dificuldade de falar com Deus? Por que às vezes é muito mais fácil pegar lá um zap e mandar para alguém do que falar com o Senhor? Que além de nos ouvir 24 horas, sem você abrir a sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Não te calunia, não sai contando para ninguém. E é o que pode te ajudar. É o que abre a porta, é o que cura, é o que salva, é o que liberta. E que então, nesta noite, antevéspera de Natal, nós possamos estar fazendo uma reflexão e estar tirando tudo aquilo que não tem serventia na nossa vida, para que seja um ano abençoado, para que seja um ano cheio de coisas boas do Senhor. E que nós possamos estar aí cada vez mais próximos, porque a vinda do Senhor está aí, irmãos. É só quem não quer ver que não vê. Então, nesta noite, eu deixo essa palavra. Guarda o teu coração. Guarda da tristeza, guarda da angústia, guarda.
principalmente, irmão, das dúvidas. Não duvide, o nosso Senhor, Ele é maior do que aquilo que nós pedimos, que nós pensamos, do que nós esperamos. O Senhor faz vir à existência tudo aquilo que não existe. Ele fala: Mar, até aqui. Daqui você não passa porque esse espaço é da areia. Ele não precisa ficar: vamos, Lua, vai embora que está na hora do sol chegar. Tudo está no seu devido lugar. Tudo está no controle do nosso Deus. Não duvide. O Senhor te ama. Ele tem um ano abençoado para todos nós. E desde já, assim, eu desejo a toda a igreja um Natal de muita bênção, muita saúde e muita graça. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmão Aparecido, venha fazer a leitura da palavra de oferta. Amém? Nós já vamos estar ofertando, louvando a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Irmã Yasmin. Está na tabelinha Yasmin. Amém? Pode ser a Emily? Pode ser a Emily. Pode ser as duas. Amém? Glória a Deus. Ainda tem essas opções. Saúdo, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra aqui, já bem conhecida da igreja, né? Malaquias 3:10. Amém. E diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advém a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não será estéril. Diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmão? Amém? Vamos lá? Querido Deus e amado Pai, gratos estamos, Senhor meu Deus, por mais esta oportunidade de estar na sua casa mais uma vez, para louvar e bendizer, Senhor, o seu santo nome. Peço, Senhor meu Deus, que o Senhor abençoe nesta noite todos que vão dizimar e ofertar na sua casa. Abençoa também as mãos que vão administrar esses recursos, Pai, para que seja bem empregado na sua obra. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Espírito
Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Curva a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai. Te louvamos, Senhor meu Deus, pela oportunidade que nos concede o Senhor nesta noite, de trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos, de lançarmos mãos sobre esta salva, seguindo os teus mandamentos, seguindo a tua vontade. Abençoa todos quantos assim o fizeram, Senhor. Assim também como te peço, seja na vida daqueles que têm por responsabilidade a gestão desses recursos, para que a tua casa seja abençoada, e para que pessoas sejam alcançadas, Senhor. Assim te louvo, agradecido desde agora e para todo sempre, no nome do teu Filho amado, Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. A irmã Marina também tem um hino para louvar o Senhor. Amém? Então, venha louvar ao Senhor. Que bom é louvar a Deus. Aleluia. Aleluias. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu expiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Pode dar um glória a Deus, um aleluia, uma salva de palmas para Jesus. Amém? Aleluias. Alegre-se no Senhor, irmãos. Ele é o nosso pastor. E Ele está aqui nesta noite para ouvir a nossa oração. Amém? Não se engane, irmãos. Deus está aqui. Amém? Ainda quando era só um pensamento, uma intenção de virmos aqui nesta noite, Deus já estava, já se fazia presente. Ele tem preparado este momento para falar contigo, amém? Então creia, abra o seu ouvido, tenha atenção voltada para a voz do Senhor nesta noite, amém? Eu agradeço a Deus até aqui, a oportunidade que tem nos dado, a direção desse trabalho. Eu devolvo a direção para o pastor João Marchetti. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Graças a Deus. Estamos mais uma vez nesse lugar reunidos para que junto louvarmos e bendizermos ao Senhor. Quero já estar dando os avisos. Logo após nós estaremos meditando na palavra do Senhor nessa noite. Amanhã temos a oração das 5 às 6 da manhã. Amém? Não esqueçam. Então, do nosso período de oração, das 5 às 6 da manhã. E o nosso próximo evento aí é no domingo, né? Domingo, culto da família, a partir das 18h30. Desde já, quero também estar desejando aos irmãos um Natal abençoado, né? Os irmãos tenham boas festas, estejam comemorando em família e que a presença daquele que é o principal personagem, né, do Natal possa estar presente nos lares e nas famílias
abençoando a cada um de vocês. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos estar orando. Logo após sua oração, o evangelista Ubener estará ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós falamos contigo agora, clamando a tua bênção e a direção dos céus sobre a vida do teu filho que estará ministrando a tua palavra. O Senhor o use poderosamente em tuas mãos para transmitir aquilo que é o teu querer e a tua vontade às nossas vidas. Que ache, Senhor, em nossos corações um solo fértil para receber a tua palavra como uma semente que vai germinar e vai produzir frutos. Eu clamo ao Senhor, trabalhe em nossas vidas, derrame, Senhor, da tua glória e do teu poder entre nós, porque tu tens todo o poder para fazer, Senhor, e operar milagres e maravilhas. Que o Senhor que nos conhece, sabe aqueles que nessa noite aqui estão necessitados, com problemas, com enfermidades, sofrendo, angustiado, que a tua palavra, Senhor, os alcance para que haja cura, para que haja restauração, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja, Senhor, a restauração dos céus e que haja alegria do teu Espírito Santo operando nas vidas, operando nos corações, para que possamos estar em ti cada dia mais firmados, em ti cada dia mais alicerçados através do aprendizado da tua palavra. Rogo, Pai, as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela chuva, bênção. Vamos aplaudir Jesus. Evangelista Ubener com a palavra. Glória a Deus. Todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos ler em Tiago, capítulo 2. Capítulo 1, na verdade, primeiro. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 25. Graças a Deus que a chuva veio, como o pastor disse. Tiago capítulo 1, verso 25. Que achou, diga amém. Vamos ler aqui. Aquele, porém, que atenta bem para a perfeita lei, que é a da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no que faz. Glória a Deus. Tiago capítulo 2, verso 8. Está escrito: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei do reino, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Amém? Podeis sentar, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos praticamente findando o ano. Ainda temos mais uma semana sem ser essa. Graças a Deus, entrei de férias da faculdade, mas continuo trabalhando todos os dias. A única que está em recesso lá em casa aqui é a minha esposa, porque trabalha na área de ensino, né? Então ela pegou essa semana e a próxima de folga. Aí aproveitei para trazer ela aqui na quarta-feira também. Já que toda noite ela está trabalhando. Graças a Deus por isso. E o pastor nos fez esse convite. Ontem eu vi as últimas notas. Dependendo da nota, nós poderíamos fazer
uma outra prova, mas graças a Deus passamos, então não precisamos fazer nenhuma prova de recuperação, nem nada. Então, aqui nós estamos lendo o livro de Tiago. Esse Tiago aqui, nós não podemos confundir com o Tiago, o apóstolo de Jesus. Até porque o Tiago, filho de Zebedeu, apóstolo de Jesus, já tinha sido morto, como nós encontramos no livro de Atos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas. Mas esse Tiago aqui, como ele próprio diz no primeiro versículo do capítulo 1, ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo e é irmão do nosso Senhor Jesus. Então ele próprio se denomina como o irmão de Jesus Cristo. Aqui ele escreveu para as 12 tribos dispersas entre as nações. E bem provável que a palavra dispersão aqui é usada pela perseguição que a igreja já estava sofrendo naquela época. E o povo foi disperso. E com isso trouxe também a palavra do Senhor para vários cantos da terra. Então, eles se tornaram missionários praticamente por obrigação. Este livro de Tiago, ele começa com exortação e ele termina com exortação. E esses dias eu estava comemorando sobre o Dia da Bíblia, encerrei a EBD na Igreja do Jardim do Sol, uma das nossas Assembleias de Deus, e estávamos falando sobre a Bíblia Sagrada. Tanto é que o ensino da escola dominical caiu bem, porque falava sobre a sã doutrina da palavra de Deus. E uma coisa que eu noto na Bíblia é os conselhos que um homem chamado Josué, ele recebe do Senhor. Quando nós lemos Josué capítulo 1, verso 8, nós vamos entender os versículos bíblicos lá, que o conselho que Josué recebe, o primeiro conselho é: não se aparta da tua boca o livro da lei. O segundo conselho que ele recebe é: antes tenha cuidado de meditar nela de dia e de noite. E o terceiro conselho que ele recebe: tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E o verso 8 de Josué 1 conclui: então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido em todas as coisas. O que aprendemos ali com a vida de Josué é que ele, primeiro, teve uma confissão da palavra: não se aparta da tua boca o livro da lei. Segundo, ele meditou na palavra, como diz: antes tenho cuidado de meditar de dia e de noite. E terceiro, ele praticou a palavra, dizendo: tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Esse dia o pastor trouxe um ensino sobre chaves bíblicas. E essa aqui é 3 chaves bíblicas para que Josué tenha, na conclusão do versículo, uma vida próspera e também seja bem-sucedido em todas as coisas. Então, primeiro, ele tem que confessar essa palavra. Segundo, meditar na palavra. E terceiro, praticar a palavra do Senhor, que é a lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite. É como diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, ela é firme, ela é uma espada, ela é uma bússola, ela é um mapa do viajante. É ela que nos guia para frente e para trás. Ela é o manual do cristão. Sem ela, talvez a maioria da população estaria aniquilado. Mas como diz alguns escritores e pensadores, que o mundo se faz com livros e pensadores. E este livro é a base da palavra de Deus. Tanto é que nós vemos muitos eventos seculares em que as pessoas queimavam
a Bíblia em praça pública, tentando eliminá-la, mas não conseguiu. Tem um certo homem chamado Voltaire, em 1778, ele declarou que em 100 anos a Bíblia ia ser extirpada do mundo. E por ironia do destino, passados 100 anos, ele já morto, a casa dele foi usada pela editora de Genebra para editar mais Bíblia e espalhar para o mundo. Então a palavra de Deus é uma palavra viva, é uma palavra que mexe com os nossos corações. Um certo dia o jovem escreveu Salmo 119, nos primeiros versículos, dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É necessário que nós tenhamos esta palavra que é viva em nosso coração. E por que eu estou dizendo isso? Porque é através desta palavra que nós aprendemos a lei de Deus, aprendemos a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como eu li em Tiago, capítulo 1, verso 25, assim também nós podemos revelar aqui algumas chaves para que nós venhamos ter mais conhecimento e dedicação à palavra de Deus. Tiago 1, 25, ele diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O que eu medito aqui, vejo, é que Tiago estava dizendo assim: olha, atenta bem à lei perfeita. E não é só atentar à lei perfeita, mas também perseverar nela, não sendo ouvinte esquecido. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a palavra não for pregada, como que ela será ouvida? Então é necessário que alguém, um porta-voz, um arauto, venha trazer, levar a palavra de Deus para as pessoas ouvirem ela. E aqui Tiago é bem claro que esta palavra ela é como uma lei perfeita. Ela não tem imperfeições. E ela sempre tem algo para trazer para nós. Porque o que nós vemos muitas vezes aí é as pessoas a cometerem dois tipos de erros. O primeiro erro que nós podemos notar aqui é que são pessoas que não desfrutam desta liberdade pela ou por causa da ignorância. Em João capítulo 8, verso 32, o que está escrito? Jesus Cristo, certa vez na sinagoga, ele começou a destacar a natureza da missão dele e do propósito dele aqui na terra. Ele diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14,6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdade que liberta. E você, conhecendo ela, libertará. E não só a verdade. Quando nós lemos o contexto e vamos em João, capítulo 1, verso 1, o que está escrito lá? No princípio era o verbo, ou seja, a palavra, ou seja, a verdade. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Porém, este verbo, o que ele fez? Se fez carne e habitou entre nós. Olha que maravilha. O próprio verbo, que é a palavra, que é a verdade, que é a lei, que liberta, se tornou carne e habitou entre nós. Aleluia. E esta própria lei que liberta, que não é uma lei que aprisiona,
Porque as pessoas falam assim, eu vou obedecer à lei, eu vou ficar preso. Não, é uma lei que liberta, é o que a palavra diz. A lei que liberta. Essa própria lei que liberta, ela é perfeita. Mas, porém, ela liberta. Mas nós devemos perseverar na lei. Devemos perseverar na palavra. É o que eu falei sobre Josué. Ele confessou a palavra. Ele meditou na palavra. Ele praticou a palavra. Para ser próspero na vida. Para ser abençoado no seu caminho. E aqui nós vemos o primeiro tipo de erro. Qual que é? É as pessoas que não desfrutam da liberdade bíblica por ignorância. Em Lucas capítulo 4, verso 18, Jesus Cristo começa a dizer sobre o livro de Isaías. E o que ele cita do livro de Isaías? Ele cita assim, Lucas 4, 18. Enviou-me a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Olha bem, Jesus Cristo, que era o verbo, a palavra, que estava com Deus, que se fez carne, veio ao mundo, e ele declara em Lucas 4,18, que ele veio ao mundo para proclamar liberdade aos cativos, e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Ou seja, liberdade aos oprimidos. Por isso que muitas vezes nós dizemos que uma pessoa oprimida precisa ser liberta. E por ignorância de não conhecer a palavra do Senhor, pelo erro desta ignorância, ela não conhece a verdadeira liberdade. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 4, verso 4, que os deuses desse século cegaram o entendimento dos incrédulos. Por isso que ele não percebe essa tal lei da liberdade. Em Isaías capítulo 42, verso 7, o profeta messiânico menciona assim: para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos, e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Aqui está claro uma das missões que Jesus Cristo veio aqui no mundo fazer. E a natureza missionária, o propósito do ministério de Jesus era, livrar os que estão no calabouço e que habitam na escuridão. Ou seja, libertar aqueles que estão aprisionados e cativos. Se uma pessoa ignorante não conhece Jesus por completo, ou não conhece Jesus pela sua essência, ele continua o quê? Escravo, continua preso do pecado. E esse é o primeiro erro. O primeiro erro é que as pessoas não desfrutam da liberdade bíblica por ignorância. O que a Bíblia fala? O povo se corrompe por falta de conhecimento da palavra de Deus. O segundo erro que as pessoas cometem por aí, e hoje está muito cheio, são aqueles que não desfrutam da liberdade por distorcer a responsabilidade de viver ela corretamente. E ela acaba o quê? Vindo na igreja, conhecendo um pouco da liberdade, não por completo, e volta novamente para a prisão, para o calabouço, cai na perdição, se desvia, se afasta do Senhor. Muitas das vezes, se afasta do Senhor, se afasta por pouca coisa, e não por conhecer a essência que é a palavra de Deus. Então nós entendemos aqui que a palavra de Deus, ela é completa. E em Gálatas capítulo 5, verso 1, na versão NVI, ela está escrita assim, ó: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto,
permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Então é isso. As pessoas muitas vezes conhecem esta lei da liberdade de Cristo Jesus, mas ela cai novamente ao jugo da escravidão. Por quê? Por causa da palavrinha que nós lemos aqui em Tiago 1:25. Não persevera na palavra de Deus. Eu dou graças a Deus e glória ao Senhor Jesus, porque todos que estão aqui na igreja hoje têm perseverado nessa esperança chamado Jesus Cristo. E qual que é o resultado? O resultado é: o caminho daqueles que perseveram prosperará. Porque Deus está no negócio, irmão. Quando Deus está no negócio, sai de perto. Porque Deus age. A Bíblia diz que a perseverança na liberdade, ela traz praticamente uma responsabilidade humana. Então, depois desses dois erros que nós poderíamos citar aqui, citamos e explicamos, nós podemos, na verdade, denominar duas coisas que acontecem através desses erros. Primeiro, muitos ignoram que a liberdade é uma intervenção divina. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo liberta o homem do pecado, e o homem conhece a justiça e o juízo, automaticamente existe uma intervenção divina neste homem. Porque Efésios diz, capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, há uma ação divina que intervém o caminho do homem pecador para trazer ele à luz, para conhecer a tal lei da liberdade em Cristo Jesus. Segundo, nós podemos dizer e conhecer que o que nos fazemos com essa liberdade é o que recebemos dela no amanhã. Ou seja, o que nós estamos fazendo com a liberdade que Deus nos deu para nós receber o amanhã. Paulo escreve: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Será que a liberdade que estão dando para nós é uma liberdade que nós podemos fazer todas as coisas? Não, porque aqui nós vemos que existe uma responsabilidade nesta liberdade que Deus nos dá. Por isso que ele fala a lei da liberdade, porque lei tem a ver com palavra. A lei da liberdade. Então uma pessoa, ela não pode desviar os preceitos bíblicos dizendo que ela é totalmente liberta. O que os gnósticos faziam? Os gnósticos diziam que o que importa para Deus é o espírito, a carne não. Então você poderia fazer qualquer coisa com a carne, mas o espírito era do Senhor. Poderia pecar com a carne, poderia fazer qualquer coisa, mas o espírito não. O espírito é que Deus queria, não a carne. E eles cometiam e sempre cometem naquela época erros. Sempre eles estavam cometendo naquela época erros, porque eles achavam que Deus só queria o espírito e não a carne. Esse era o problema maior. Mas, porém, nós podemos ver que a lei da liberdade é uma lei perfeita da palavra de Deus, que vem trazer uma responsabilidade. Então, sabendo isso, nós podemos dividir em 3 etapas essa palavra de Tiago, capítulo 1, verso 25. Primeiro, nós podemos descobrir quem nos escraviza, para saber realmente de onde que vem essa liberdade. Segundo, como funciona essa liberdade que recebemos. E terceiro, qual que é a prevenção de uma falsa
liberdade. Eu quero trazer rapidamente sobre esses 3 etapas, esses 3 termos aqui, sobre o tema da lei da liberdade. Então, essa é o tema da noite. Lei da liberdade. Vamos aprender sobre isso. Primeiro, quem nos escraviza? Nós podemos perceber que a Bíblia está recheada de versículos bíblicos que revela quem nos escraviza. Se você tem a Bíblia, você vai ler aí em João capítulo 8, verso 31, a seguir. A Bíblia diz assim, João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceste na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha, observa bem este versículo. Ele fala aqui, ó, aos judeus que criam nele. Não eram fariseus, não eram judeus tradicionais. Eram judeus que se converteram a Cristo, criam em Cristo. Ele fala assim, ó, se permaneceste na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Continuando o versículo, ele fala, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, disse os judeus, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Verso 34, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí ele continua no verso 35, ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho sim fica para sempre em casa. E no verso 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui ele estava testando os judeus pela sua própria ignorância. Ou seja, não basta apenas crer em Jesus Cristo. Nós temos que aprender também os seus preceitos, a lei do Senhor. Não as 612, 613 leis que Moisés deixou, mas a lei do Senhor, a essência do Senhor, os 10 mandamentos que o Senhor deixou, que guia as outras leis colocadas por Moisés, e as leis do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Nós vemos no Novo Testamento, e nós vemos que Jesus Cristo falou o quê? De todas as leis, permanecem só apenas 2. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, o próximo como a ti mesmo. Cumprindo essas 2 leis, você cumpre todas as outras leis. Amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai cair no pecado da idolatria, no pecado do vício. Você não vai cair neste pecado, porque você só vai adorar a Deus. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo, você não vai cair no pecado de não adulterar, no pecado de matar, no pecado de desobedecer os pais e as mães. Não vai cair nesses outros pecados. Então Jesus Cristo resumiu em 2 a lei do Senhor. E é uma lei que liberta. Porém, não é uma liberdade libertina. Aí aqui nós começamos a ver o princípio da lei. Por quê? Os judeus estavam dizendo, como que nós somos escravos? Nós somos descendentes de Abraão? Como que o Senhor está dizendo que nós seremos livres? E ele fala o quê? Quem comete pecado é escravo do pecado. Ponto. Romanos 3:23. Porque todos estão destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram. Destituídos estão das glórias de Deus. Aí aqui nós vemos em Romanos capítulo 5, verso 14. O que está escrito? Parafraseando, aqui está escrito, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Aqui ele estava dizendo que, como do primeiro homem veio o pecado, que era Adão,
Então todos praticamente nascemos na natureza adâmica do pecado. Mas pelo último Adão, que é Jesus Cristo, o espiritual, fomos livres do pecado. Em Salmos 51, verso 5, Davi, ele declara no seu salmo, dizendo: eu nasci no pecado, e em pecado concebeu a minha mãe. No Salmo 58, verso 3, ele diz assim: os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Ou seja, uma criança, ela já nasce pecadora, mesmo sendo inocente, por causa da natureza adâmica de Adão. E ela e todos nós necessitamos deste libertador, chamado Jesus Cristo. Então, quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que o problema não é as nossas ações, não é somente isso. Mas o problema aqui maior é a nossa natureza, porque é a nossa natureza que nos faz pecar. Olha o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 13, verso 23. Jeremias 13, 23. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Aí ele continua: então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Olha bem, Jeremias estava declarando aqui um etíope da África. Ele consegue deixar a sua cor negra branca, naturalmente? Não consegue. Não sei que ele pegue alguma doença que deixa a pele branca e perca os pigmentos. Mas ele, por si só, não consegue se tornar branco. O mesmo coisa é o leopardo. O leopardo consegue mudar as suas manchas? Não, não consegue. Cada mancha do leopardo é um diferente do outro, não se repete. É como se fosse os dedos digitais nossos. E aqui ele fala: então podereis vós fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal? Ou seja, tendo a natureza pecaminosa? Então Deus está declarando claramente: porventura, este primeiro parágrafo, a primeira palavrinha deste livro de Jeremias, capítulo 13, verso 23, Deus está dizendo: olha, porventura, ele não pode fazer isso, mas eu, porém, posso fazer isso. Eu posso mudar a natureza de uma pessoa pecaminosa e trazer ela à liberdade em Cristo. Efésios capítulo 2, verso 1 e 3, Paulo declara assim para os Éfesos: e vos vivificou. Ele começa assim já: vocês estão vivos. Ele diz: estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele continua: e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo já diz que antes de você conhecer a Cristo, você era praticamente um filho da ira. Mas o Senhor Jesus Cristo, pela sua misericórdia, te banhou com o sangue de Jesus, te libertou e trouxe para a família de Deus, te adotando como filho e enjertando a oliveira verdadeira. Aleluia. Estávamos debaixo de uma condenação por natureza, por causa de Adão, mas Jesus Cristo nos justificou. É o clássico verso que Jesus diz a Nicodemos, no livro de João: é necessário nascer de novo. Necessário
mudar a natureza. Se nós não nascer de novo, nós não mudarmos a natureza, nós não vamos conhecer a lei da liberdade, a lei de Deus, que nos trazem a obedecer os caminhos do Senhor. Romanos capítulo 8, verso 3 e 4 diz assim: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. Olha bem, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, o que a lei faz? A lei te ensina os preceitos de obedecer a Deus. Porém, a carne enfraquecida não deixa você obedecer à lei de Deus. E Paulo continua no versículo: Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe o que é isso aqui? Ele totalmente está desmistificando o que os pregadores heréticos pregam por aí, dizendo que a lei é uma maldição. A lei nunca foi uma maldição. Jesus Cristo ele é bem claro em Mateus capítulo 5, verso 17, falando que Deus não veio, Jesus Cristo falando, eu não vim destruir a lei, mas eu vim o quê? Cumprir ela. Então a lei não é uma maldição. A lei ela é para ser cumprida, mas a lei da liberdade, a lei perfeita, a lei de Cristo, ela para ser cumprida. E aqui nós encontramos Paulo declarando qual que era o defeito nosso. Era a nossa carne enfraquecida por causa do pecado. Tem muitas pessoas que dizem assim, olha, Deus lançou uma maldição em Adão, que está perpetuando em todos os homens, que é a maldição de trabalhar. Negativo. Deus nunca amaldiçoou o homem para trabalhar. Tanto é que quando Deus ele fala assim, olha homem, agora do suor trabalhareis, comereis. Ele estava declarando que teria mais esforço no trabalho, porque antes de Adão comer o fruto, ele já trabalhava no jardim do Éden. Então, como o trabalho pode ser uma maldição? É só uma pessoa que não quer trabalhar mesmo. Fala para o seu pai e sua mãe, ó, pai, mãe, cheguei 18 anos, mas eu não quero trabalhar, porque Deus falou que era maldição. Não é bíblico trabalhar, como o pastor Luiz está falando aqui. Não é bíblico trabalhar, não quero trabalhar, eu quero ficar na aba do pai e da mãe. Então tem pessoas, por incrível que pareça, que falam isso para o pai e para a mãe. Graças a Deus que nós aqui somos instruídos na palavra de Deus. E não falamos isso. Mas tem pessoas que falam isso. Mas olha que interessante. Paulo ele começa a falar um pouco do seu passado. Na época que ele era escravo do pecado. E ele fala para Tito, no capítulo 3, verso 3. Ele fala assim, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, ou seja, ignorantes, não conhecíamos a palavra. Aí ele fala, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites e prazeres carnais, vivendo em malícia e inveja. Olha o que Paulo está falando dele. Odiosos, sabe os famosos hater? A palavra hater, que está na fama aí de vários jovens e adolescentes, a palavra hater, traduzindo, significa odiosos. Existe uma legião e uma religião de hater. Eles estão vivendo na terra só para lançar o seu veneno, odiar as pessoas, desanimar as pessoas. É isso que eles fazem. São os haters. E eles se gabam por ser hater. Irmãos, que o sangue de Jesus Cristo nos liberte disso. Não existe hater dentro da igreja. O que impera dentro da igreja é o amor de Deus, é o ágape. Hater nunca mais. E aqui ele continua,
no verso 4 de Tito, no capítulo 3. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pela obra da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É necessário passarmos em uma lavagem completa, quando nós se entregamos a Cristo Jesus. Então a lei de Deus não é maldição. A lei de Deus é benéfica e ela traz liberdade. Então nós encontramos aqui fatos que nos escravizam. Mas como funciona essa liberdade? Nós encontramos em Romanos capítulo 6, verso 14, um trecho bem pequeno, dizendo que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Ou seja, antes nós vivíamos em consequência do pecado, nós vivíamos escravo do pecado, mas porém Paulo declara em Romanos 6,14 que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque o que empoderou em nós foi um novo nascimento, somos uma nova criatura. Então essa liberdade ela funciona como uma mudança, uma transformação, uma metanoia de mente. Por isso que a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que o seu culto seja bom, perfeito e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sua vontade seja boa, perfeita e agradável, seja o vosso culto racional. Então é isso que nós encontramos. Porém, nós falamos sobre quem nos escraviza, que é o pecado. Falamos sobre como funciona a liberdade, trazendo para nós sermos uma nova criatura. E por último, nós vemos a falsa liberdade. Paulo escreve uma carta aos Gálatas e diz em Gálatas capítulo 5, verso 13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Paulo explica que a liberdade que Cristo nos deu não é desculpa para que nós vivamos em pecado. O que está sendo pregado por aí muitas vezes é uma falsa liberdade. Porque o Senhor ama nós, Ele nos permite fazer todas as coisas. O diácono Osana trouxe algo maravilhoso aqui na escola dominical, sobre o sofisma. São coisas que as pessoas interpretam de forma errônea a palavra de Deus, ligando um ponto a outro. Mas não é assim. A Bíblia é bem clara que nós não podemos usar dessa liberdade que o Senhor dá para dar ocasião à vontade carnal. Em certas ocasiões, nós temos que abrir mão da nossa liberdade para que ela não seja pedra de tropeço para outros irmãos fracos na fé. Imagine você no meio de uma reunião de vários irmãos e obreiros. E essa reunião é uma festa. E lá tem bebida de todo tipo. Só que os irmãos e obreiros não tomam bebida alcoólica. Porque a Bíblia aconselha o obreiro a não ser dado ao vinho. Mas aí tem um certo obreiro, libertino, que ele diz que pode beber um pouquinho da bebida alcoólica. Ele fazendo isso no meio da festa, o que vai trazer? Vai trazer um escândalo para os outros. Então, qual que é o correto fazer? O correto é você que acha que a sua liberdade pode tomar alguma bebida alcoólica, você não tomar no meio dos outros. Não que eu estou aconselhando você a tomar bebida alcoólica, nada disso. A Bíblia fala o quê? Não embriagueis com vinho em que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito Santo. O mais importante é ser cheio do Espírito Santo. Só que, olha que interessante que é. Romanos capítulo 14, vamos lá para Romanos capítulo 14. Lá em Romanos 14, nós encontramos Paulo declarando bem claro sobre algumas responsabilidades. Tá? Como? Ele fala assim, ó, logo no verso 1 do capítulo 14 de Romanos. Quanto ao que está fraco na fé, recebei-o, mas não para disputas sobre dúvidas, porque um crê que se pode comer de todas as coisas, e outro que é débil, come apenas legumes. O que come não despreza o que não come, e aquele que não come, não julgue o que come, porque Deus o aceitou. Sabe o que está dizendo aqui? Paulo está explicando de forma clara que nós temos que saber que tipo de liberdade tem o fraco na fé, de uma pessoa que está fortificada na fé. Por quê? Porque o que impera é a lei do amor. Não podemos julgar o próximo só porque ele está comendo legumes, só porque está comendo alguma coisa. Não. Então, coisas simples que os romanos brigavam, ele fala, não, peraí, vocês estão totalmente errados. É isso. Ele continua aqui, ó, um faz diferença entre o dia, no verso 5, outro faz diferença entre a noite, outro julga igual todos os dias, cada um esteja inteiramente seguro da sua própria mente. O que faz a casa do dia para o Senhor, faz. O que não faz a casa do dia para o Senhor, não faz. O que come para o Senhor, porque dá graças a Deus. O que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor. Se morremos, é para o Senhor. Assim, que o vivamos e morramos, somos do Senhor. Aleluia. Então, para encerrarmos isso aqui, e é bom até você ler o capítulo 14 inteiro, porque depois ele fala da responsabilidade, nós entendemos que nós não fomos libertos da lei. Observe bem, não fomos libertos da lei, mas sim do pecado. Cristo nos deu uma nova natureza, para que possamos nos voltar a Ele e ter um relacionamento verdadeiro e santo, uma vida de obediência a Deus e uma vida de liberdade. Então, voltando ao versículo que Tiago nos deixou, Tiago capítulo 1, verso 25, ele diz, aquele, porém, que atenta bem para a perfeita lei, que é a da liberdade, e nisso persevera na presença de Deus, na liberdade, obedecendo a Deus, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no que faz. E ele conclui no capítulo 2, verso 8. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei do reino. Então não é uma lei antiga, é uma lei atual, a lei do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que todos se colocassem de pé neste momento, para que nós venhamos orarmos, para que Deus venha nos abençoar e abrir a mente daqueles que estão nos falsos ensinos, aqueles que estão talvez apregoando um falso ensinamento de liberdade, que tudo me convém, tudo pode, se eu fazer, Deus não vai me condenar. Na verdade, existe uma responsabilidade. Deus nos libertou do pecado, mas tem a lei para nós obedecermos, que é a lei de Cristo Jesus. Senhor Deus, Pai eterno de glória, em nome de Jesus Cristo, queremos agradecer, Senhor, por tudo, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor e por todos que estão aqui. Senhor, venha ter misericórdia de nós, venha nos agraciar com a Tua graça e venha nos ensinar que a Sua lei é perfeita, que a Sua lei nos traz liberdade, que é ela que nos traz a Cristo, que é ela que nos faz prosperar.
é uma chave para a nossa vida, para despertar este ensinamento maravilhoso de estarmos mais próximos de Ti, através do amor, da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha abençoar todos aqueles que estão nos assistindo, venha nos guardar debaixo das Suas potentes mãos. Assim nós pedimos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, estarei passando ao pastor. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe, evangelista Ubener, por essa boa palavra que nos trouxe nessa noite, ensinamento da palavra de Deus para os nossos corações. E nós temos alguns pedidos de oração. Quem precisa de oração aí? Amém. Também, eu e minha casa necessito das vossas orações. Pastor Otávio também pede oração em favor da irmã Lilian e da Yasmin, né? A menina Yasmin, isso. Pede oração também, vamos estar orando. Tem um pedido de oração aqui pela Franciele, pelo Wesley e família por libertação. Então nós vamos estar já orando e também já encerrando esse culto. Deus abençoe o pastor Luiz pela cooperação. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E não esqueçam, irmãos, da nossa oração a partir das 5 horas da manhã, das 5 às 6 da manhã. Sei que tem alguns irmãos que já não estão mais trabalhando, esse véspera já de Natal, né? Então aproveita, levantar cedo para orar, vai ser bênção, amém? Então fique de pé, vamos estar agradecendo a Deus. E não esqueçam, domingo, convide pessoas para estar conosco, para juntos estarmos louvando e adorando ao Senhor. Vou chamar aqui Diácono Osana para estar fazendo essa oração, e após nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Jesus é bom, misericórdia do Senhor é para sempre. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor mais uma vez. Oramos. Pai amado, eterno Deus, maravilhoso Senhor, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, por tudo quanto o Senhor nos proporcionou nessa noite, por essa grata oportunidade de termos vindo aqui, trazidos por Ti em paz e segurança, para trazermos também, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, mas principalmente ouvirmos a Tua palavra. Deus eterno, que a Tua palavra continue em nossos corações e o Teu Santo Espírito nos elucide, para que possamos pôr em prática, Pai, e através disso o Teu nome seja glorificado em cada um dos nossos atos. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai, e te pedimos ainda, ser conosco no transcorrer dessa noite, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, Pai amado, dados uma noite de repouso, que logo no cedo da manhã estejamos na Tua presença, louvando e bendizendo o Teu santo nome também. Te pedimos ainda para que entre com providências dessas pessoas que se manifestaram, Pai, para que o Senhor venha alcançá-las, como é o caso da Iva Franciele, Wesley, família, e também o pastor Otávio, sua esposa e sua filha. Ser com eles, Pai, supra suas necessidades. Derrama sobre cada um de nós a Tua porção do Teu poder em nossas vidas, para que nós próprios testemunhamos do Teu poder para a honra e glória do Teu santo nome. Deus eterno, nós te agradecemos por tudo isso, no nome santo do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, você está chegando agora já, final do ano, já tem a lei do Estado que já vai permitir, a partir acho que do dia 31, a liberação para que não tenha mais a exigência das máscaras nos lugares fechados, mas eu vou recomendar aos irmãos para que os irmãos tomem cuidado, né? Agora é época de festa, muita gente reunida, eu sei que em casa, em família, não, a gente não usa mesmo, né, máscara, mas tome todos os cuidados, né? Vamos estar nos prevenindo o máximo que pudermos. Qualquer sintoma, procure logo atendimento médico, não deixe, né, as coisas progredirem, não.
tenha todo cuidado, isso é muito importante. E aqui na igreja nós vamos manter ainda a orientação mesmo após a liberação do estado, pelo menos até segunda ordem, né? Tem uma nova variante aí que está chegando, que é a Omicron, não sei se é Omicron, né? E ela é muito contagiosa, então vamos tomar cuidado, apesar dela ser mais branda, mas vamos estar tomando cuidado, isso é importante, não custa nada, é bom que nós estejamos saudáveis para poder desfrutar o melhor do Senhor. Eu sei que o ano de 2022, depois de tudo isso que nós temos passado, Deus tem o melhor. Eu creio dessa forma, eu tenho no meu coração, como uma revelação de Deus no meu coração, né? Que 2022 será um ano de grandes bênçãos, de grandes vitórias, de portas abertas, de muitas conquistas para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, para aqueles que permanecem fiel, conforme nós ouvimos na palavra nessa noite, para aqueles que persistem em adorar e servir ao Senhor. 2022 será o ano da vitória, o ano da diferença na tua vida, creia nisso, amém? Mas vamos tomar cuidado. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a rica e doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos aqui presentes, hoje e para sempre. Todos digam amém. Aplauda Jesus com muita alegria, vão em paz, Deus o abençoe.